Olá, pessoal. Dando sequência à formação de palavras, nós vamos ver agora o processo da sufixação. Então, na aula passada, nós aprendemos a prefixação e agora vamos ver a sufixação. A derivação por acréscimo de sufixo é chamada de sufixação. Esse processo é o mais produtivo na formação de novas palavras, ou seja, os sufixos constituem a fonte principal na criação de palavras. Há palavras que agregam um prefixo e um sufixo. Nesse caso, são derivadas por prefixação e sufixação. Então, por exemplo, eu tenho aqui esse radical, leal. Espera aí que foi demais, deixa eu marcar só o que interessa para vocês entenderem. Eu tenho aqui esse radical leal. A este radical leal foi acrescentado o prefixo des e o sufixo mente, formando a palavra deslealmente. Então vejam que eu tenho aqui uma palavra derivada pelo processo da prefixação e sufixação, porque foi colocado um prefixo e um sufixo. Guardem o que eu vou passar para vocês agora, que daqui a pouco eu vou retomar. Prestem muita atenção. O processo de prefixação e sufixação, ele consiste na colocação de um prefixo e de um sufixo não simultaneamente. Vou repetir e explicar. A palavra formada por prefixação e sufixação consiste no acréscimo de um prefixo e um sufixo não simultaneamente. O que significa isso? Nesta palavra aqui, se eu tirar o prefixo des, eu continuo com uma palavra lealmente. Se eu colocar o des, mas tirar o sufixo mente, eu continuo com uma palavra desleal. Então não há necessidade de que sejam simultâneos. Depois eu vou explicar o porquê de eu ter falado isso. O emprego de sufixos não só altera o significado da palavra ou do radical, como tem a propriedade de mudar a classe gramatical. Então, quando eu acrescento o sufixo, eu não só altero o significado, mas eu mudo a classe gramatical da palavra. Vejam bem, cruel é um adjetivo. Se eu colocar o sufixo mente, eu criei uma palavra cruelmente e mudei a classe gramatical. Cruel, adjetivo, cruelmente, um advérbio. Se eu colocar o sufixo dade, eu crio crueldade, que é um substantivo. Então veja que eu mudo o significado da palavra e mudo a classe gramatical. Palavras que possuem o mesmo radical constituem uma família etimológica. As palavras, por exemplo, cobrir, cobertura, coberta, descobrir, cobre-leito, encobrir, encoberto. Então, todas essas palavras aqui, elas têm o mesmo radical, que é esse radical aqui. Eu vou colocar uma cor diferente, ó, cobre. Ou seja, elas fazem parte da mesma família etimológica. Ó. Todas têm o mesmo radical. Quando as palavras fazem parte da mesma família etimológica, nós as chamamos de palavras cognatas. Então, o que é uma palavra cognata? Palavra da mesma família etimológica. Palavras que são provenientes do mesmo radical. E nós temos, a exemplo do que vimos nos prefixos, alguns sufixos mais empregados em nosso idioma. Então, temos aqui uma lista, né, nas páginas 50 e 51, e, da mesma forma, digo a vocês que não há necessidade de decorar nada, ok? Vamos ver agora, para encerrar esse assunto, outros dois processos de formação de palavras.
Quais são esses dois outros processos? Um é o chamado de parassíntese, ou derivação parassintética, e o outro é de derivação regressiva. Gente, o que é a parassíntese? Nesse processo, um prefixo e um sufixo são adicionados simultaneamente a um radical. Mas espera aí, professor, não é a mesma coisa que a gente viu agora há pouco do processo de formação por prefixação e sufixação? Quase. Qual é a diferença? Na parassíntese, a colocação do prefixo e do sufixo acontece de forma simultânea, ou seja, eu tenho que ter os dois ao mesmo tempo. Se eu tirar o prefixo, o que sobra não é uma palavra. Se eu tirar o sufixo, o que sobra não é uma palavra. Vou voltar aqui para vocês entenderem melhor isso. Lembra da palavra deslealmente? Aqui eu não tenho parassíntese, porque não é simultâneo. Se eu tirar o des, fica lealmente. A palavra lealmente existe. Se eu tirar o mente, fica desleal. A palavra desleal também existe. Então, a palavra deslealmente é uma palavra formada por derivação prefixal e sufixal. Olha a diferença agora na palavra entristecer. Eu tenho o radical triste. Acrescentei o prefixo em, acrescentei o sufixo ser. Se eu tirar o prefixo, não existe a palavra tristecer. Se eu tirar o sufixo, não existe a palavra entriste. Por isso, na derivação parassintética, é obrigatório que prefixo e sufixo sejam colocados na palavra simultaneamente, ao mesmo tempo. Está aí a diferença, então, entre derivação prefixal e sufixal para derivação parassintética. Ok? Muito bem. Aqui está a explicação que o professor falou, então. A diferença entre a parassíntese e a derivação prefixal e sufixal é a seguinte. Na parassíntese, é impossível eliminar um dos afixos, prefixo ou sufixo, sem haver perda de sentido. Ao contrário do outro tipo de derivação, na prefixal e sufixal. Se retirarmos o prefixo ou sufixo da palavra anoitecer, teremos duas palavras inexistentes na língua. À noite, noitecer. O mesmo ocorre com entristecer, que eu acabei de falar para vocês. Já no deslealmente, não acontece. Eu posso tirar um dos afixos, que eu vou continuar com uma palavra existente. Não haverá perda de sentido. E, por fim, temos a derivação regressiva. Esse processo é também conhecido como derivação deverbal. Por que deverbal? A nova palavra é formada geralmente pela subtração da terminação R da forma verbal e o acréscimo das vogais A, E, O. Então, ó, ajuda vem do verbo ajudar. Veja que é uma regressão. Eu tirei o R e coloquei o A. Alcance vem de alcançar. Choro vem de chorar. Na derivação regressiva, formam-se substantivos a partir de verbos. Por isso que é chamada de derivação deverbal. Então, era isso que nós tínhamos que falar de processo de formação de palavras por derivação. Lá na frente, no módulo 44, nós iremos estudar o processo da composição. Vamos fazer agora algumas atividades da apostila para que possamos fixar esse conteúdo. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula.